E aí, turma? Tudo jóia? Bom, vocês com certeza se lembram da nossa aula de parkour, não é verdade? Pois bem, lembrem que o trabalho final daquela aula foi vocês escreverem algumas perguntas que vocês gostariam de fazer para um praticante de parkour, não é mesmo? Então, eu peguei aquelas perguntas que vocês fizeram, filtrei as que repetiam mais vezes, algumas que eu achei mais interessantes, e fiz uma entrevista, no período de quarentena, uma entrevista à distância, né? Não é com um praticante de parkour, é com o praticante de parkour. Chama Bird, tá certo? Ele é aqui de Belo Horizonte e ele já foi campeão mundial de parkour pela Rede Globo. Viajou o mundo inteiro, ele vai contar um pouquinho mais para vocês. Então, eu espero que vocês gostem dessa entrevista e se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar que eu mando novamente para eles, tudo bem? Espero que vocês gostem e até a próxima! E aí pessoal, meu nome é Diógenes Assis, eu tenho 23 anos. Eu sou nascido e criado na comunidade do Cabana, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pratico parkour praticamente desde que eu existo. Me tornei campeão mundial de parkour em 2016 pela Rede Globo de televisão. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouco da história de como o parkour mudou a minha vida. Bom, falar da minha história sempre é um pouco difícil pra mim. Impossível é só contar a minha história sem falar do parkour. O parkour está incrustado dentro de mim de tal forma que é impossível dividir o que são os valores que nasceram comigo e os valores que eu obtive praticando o parkour, que eu aprendi com o parkour. Essa ideia, esse ideal de ir além, de sempre evoluir, de estar sempre em constante movimento, de o tempo todo buscar superar os seus limites e ultrapassar todos os obstáculos que você tem na sua vida. Eu tive que me adaptar a isso muito cedo, porque do lugar de onde eu venho, ou você escolhe quem você vai ser, ou o lugar escolhe por você. E eu tive que escolher me movimentar, escolher nunca parar, escolher ir além. Porque aqui nesses becos e vielas onde eu cresci, onde eu escalava, pulava e sobrevivia, onde a criminalidade assola, eu consegui enxergar uma saída no parkour. Eu consegui descobrir que no movimento, talvez um dia eu chegaria a ser importante, talvez um dia eu chegaria a conquistar, eu conseguiria conquistar os meus objetivos, eu teria objetivos. Eu poderia finalmente me empenhar em alguma coisa, me desenvolver a tal ponto que nada poderia me parar. E foi isso que eu apliquei à minha movimentação. Eu comecei a simplesmente abrir mão de tudo e simplesmente desenvolver a minha movimentação, desenvolver o meu potencial no parkour, o que eu poderia ser, onde eu poderia chegar. E eu treinava cada dia mais, cada dia mais. Eu sempre queria mais forte, mais rápido, mais alto, mais longe. Eu me desenvolvi de tal forma que chegou em um momento que eu simplesmente não via mais o limite. Eu comecei a aprender que o medo é nosso amigo, mas que ele te mantém vivo. Quando você para de sentir medo, você simplesmente não sente mais nada. E naquele um segundo em que nada, não tem nada passando pela sua cabeça, é só o movimento, eu percebi que tava ali o que eu sempre procurei. Talvez não fosse só adrenalina, mas fosse me sentir parte de alguma coisa. E a cada movimento que eu faço, eu sinto como se eu estivesse vivendo o momento, vivendo o agora, o hoje, de forma como eu nunca vivi na minha vida. Eu posso facilmente dizer que o parkour salvou a minha vida, e mais. E todas as viagens que eu já fiz, todos os lugares que eu já visitei, tudo que eu já conheci, proporcionado pela prática do parkour, me levou a caminhos, me levou a me encontrar, a descobrir quem eu sou. E acima de todas as coisas, me trouxe para Deus, que é o regente da minha vida, que é pelo que eu movo. Impressionante, né, pessoal? Então, Bird, agora eu gostaria que você se apresentasse para a turma do Colégio Santa Maria Minas, tá certo? Falasse um pouquinho de você e da sua trajetória nessa prática, nesse esporte tão espetacular. Bom, é com você. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Diógenes, eu também sou conhecido no mundo do parkour como Bird. Eu pratico parkour há mais ou menos uns 18 anos, hoje eu tenho 27. Nesse meio tempo, eu já viajei o Brasil quase que inteiro. Conheço um pouco da América Latina, um pouco da Europa. Eu também fui para a Ásia fazer alguns trabalhos. E dentre esses trabalhos eu participei de campeonatos, fui campeão no Desafio Urbano de 2016, da Rede Globo. E hoje eu moro aqui em Belo Horizonte, então é o lugar onde eu mais treino, é onde eu tenho mais contato com a prática. Ah, muito bom. E uma dúvida muito comum entre os alunos, eu acho que entre todo mundo, né? É em relação ao início. Como
que você começou a prática? O que te motivou? O que aconteceu? Tá? Conta um pouquinho aí pra gente também. Eu comecei a praticar parkour com mais ou menos uns 9 anos, foi onde eu tive as minhas primeiras, vamos dizer assim, as minhas primeiras experiências com o parkour. Eu vi um filme que chama Filhos do Vento, ou Yamakasi, e nesse filme ele retratava um monte de jovens pulando por aí, subindo nas coisas, fazendo mortal, e assim, eu sempre fui bem fascinado por isso. Minha mãe conta que desde sempre, eu sempre subia nas coisas, pulava, ia de um lugar pro outro, e eu tive a minha primeira experiência mesmo com parkour quando eu vi esse filme, e aí eu juntei com os meus amigos assim no bairro e a gente decidiu começar a subir nas coisas, pular, ir de um lugar pro outro. Porém, o meu primeiro treino mesmo, ele só veio a acontecer em 2002, muitos anos depois, acho quase 4 anos depois, que foi onde eu tive contato com a comunidade em si, onde eu tive o primeiro treino guiado, pessoas que tinham mais habilidade do que eu me ensinando. Mas na verdade, nessa época, lá por 2002, 2004, assim, que é o início do parkour em Belo Horizonte, a gente não tinha muito conteúdo, era muito difícil encontrar alguma coisa, algum material, até na internet mesmo era muito difícil, e o que tinha, normalmente tinha que traduzir, e eu não falava inglês. Então a gente procurava dentro da comunidade do parkour, existia um grupo na época que era do Parkour Brasil, e aí a gente conseguia com outros praticantes do Brasil que tinham acesso a essa mesma informação, traduzia pra gente e a gente conseguia ter mais acesso. Dentre outros vídeos também no YouTube que mostravam as movimentações, a gente só tentava replicar. Não tinha alguém especificamente que tivesse o conhecimento e falasse assim, ó, é assim que faz. A gente via e tentava replicar. Normalmente esse foi bem o princípio mesmo. Em relação a machucado, bom, deve ser uma coisa comum no meio dos praticantes do parkour. E você? Você já se machucou? Então, sim, eu já me machuquei. Não é algo comum, eu queria deixar isso bem claro. Se a gente for tentar levar em consideração lesões geradas pela ginástica olímpica ou pelo futebol ou qualquer outro esporte, literalmente, eu poderia te dizer que o nível é mais alto, até pelo que a prática te exige mesmo, em si. Mas sim, eu tenho uma lesão, é uma fratura de fíbula, é um osso que estabiliza o pé. São 2 ossos assim, né? A tíbia, que é o mais grosso, e a fíbula. A minha fíbula partiu, torcendo assim, e aí eu precisei fazer uma cirurgia onde eles voltaram o osso pro lugar, colocaram parafusos e uma tala. E aí ficou essa linda cicatriz. Bom, pegando aí esse gancho de machucar, né, de lesão, você falou que já não é tão comum, principalmente se comparar com outros esportes, e eu acho que essa é uma comparação muito válida para a gente fazer. Você tem medo de praticar ou você tem medo de fazer alguma coisa no parkour? Bom, sim. Ter medo é algo extremamente natural. O que acontece com o parkour é que a gente acaba por desenvolver a habilidade de controle do medo. Eu costumo até sempre dizer nas aulas que o medo ele é mais seu amigo do que seu inimigo. Então ele tá ali para ser aquele brother que vai virar para você e falar assim, você tem certeza que você consegue fazer isso? Às vezes você precisava treinar um pouco mais, ou você precisa investigar melhor se esse espaço realmente aguenta o que você quer fazer. Às vezes o lugar pode quebrar, ou às vezes a sua técnica pode não estar preparada o suficiente. Então, sim, eu tenho medo e acredito que todo e qualquer praticante de parkour também sente medo. Por mais que diga que não, eu acho que o que a gente entende não é se você tem ou se você não tem medo. É se você tem controle sobre o medo ou se é o medo quem tem controle sobre você. Bom, indo para a próxima pergunta aqui também, porque nossos alunos são ainda adolescentes, né? Sua família. Qual que foi a primeira reação da sua família? Seus pais, sua mãe? Como que foi em relação à sua prática do parkour? Então, isso é uma coisa que foi mudando com o tempo, porque o que acontece? Logo lá no início, quando eu comecei a praticar, o parkour não era nem conhecido. Quase ninguém sabia o que era. Todo mundo achava que ou eu era um pichador ou eu era simplesmente um maluco. Então,
a família sempre respondeu de uma forma até um pouco negativa, eu diria. No entanto, de acordo com o que eu fui me desenvolvendo e fazendo parte de trabalhos, como eu já fiz parte de comerciais, como Doritos, BlackBerry e outras coisas do tipo, acaba que você vai ganhando visibilidade e as pessoas que antes não acreditavam em você começam a ver o que você fazia, que na visão deles era hobby, como algo sério. Então hoje a minha família ela apoia, porém lá no início tinha um pouco de resistência. Muita gente me pergunta se a minha mãe não fica preocupada, né, me vendo pular e tudo mais. Como eu disse lá atrás, muito novo, eu já subia nas coisas, pulava nas coisas. Então, assim, a minha mãe sempre achou normal. Sempre falou assim, ele sempre foi assim. Mas, no geral, mesmo fora da minha família, quem não me conhecia ficava com medo, ou achava perigoso, ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Mas, no geral, a aceitação hoje é ok. Bom, que bom, né, que hoje em dia o pessoal aceita e você tem isso como profissão. Muito legal, parabéns, tá? Em relação aos lugares que você já praticou, qual o lugar mais bonito que você já praticou o parkour? Tá, eu preciso considerar uma coisa. No mundo do parkour, a gente vê muita beleza quando a comunidade se junta para poder fazer alguma coisa. Então eu poderia dizer que existem alguns lugares que são muito bonitos para poder treinar parkour. Aqui no Brasil a gente tem inclusive como um ícone um espaço que é chamado de Pico do Cachorro, que é literalmente um local que foi construído pelos praticantes de Brasília com o apoio de praticantes do Brasil inteiro. Todo mundo se juntou num crowdfunding, onde a gente juntou grana, literalmente cada um pôs ali 10, 2 reais, 50 centavos que fosse, e eles conseguiram construir do zero um espaço onde era tomado pelo tráfico, pelo uso de drogas e afins. Eles conseguiram mudar a cidade deles, né, um espaço na cidade deles, com a interação da comunidade de parkour. E isso foi feito em vários lugares do mundo. Um outro que eu pude visitar também que me deixou marcado fica em Rancagua, no Chile, que literalmente a comunidade se uniu e foram junto à prefeitura para poder desenvolver um espaço específico para a prática de parkour, dado que eles estavam com muitos problemas lá de polícia parando e falando, oh, você não pode subir aí e tudo mais. E eles conseguiram romper essa barreira junto com a cidade e desenvolver um espaço completamente feito para a prática de parkour. Então, assim, com todas essas considerações, eu poderia dizer com facilidade que o lugar mais bonito onde eu já pratiquei é a Dinamarca em si, o país, porque lá a gente tem hoje a concentração de maiores espaços desenvolvidos para a prática do parkour especificamente. Inclusive, temos universidades que desenvolvem o trabalho de estudo técnico de parkour. São duas, inclusive, Gerlev e Ollerup. E tem Street Mecha também, que é um dos outros lugares onde eles desenvolvem esse trabalho de estudo do parkour mesmo. E hoje na Dinamarca existem cerca de 253 lugares construídos especificamente para a prática do parkour. O filho do príncipe, regente na Dinamarca, né? Ele faz a prática do parkour e isso fez com que lá se tornasse uma referência no mundo inteiro. Bom, legal conhecer assim, né, um pouquinho da história mundial do parkour, né? Dinamarca, o país do parkour, a gente pode falar. E em relação a lugares perigosos, por que vocês escolhem tantos lugares mais perigosos, lugares altos? O que acontece? Por que isso? Explica um pouquinho pra gente. O rumo dessa pergunta. Porque o que acontece? No parkour, a gente lida muito com a individualidade. Então, eu acho que a pergunta certa seria, para você, o que é alto e perigoso? Porque no parkour eu nunca poderia dizer para você o que é fácil ou o que é difícil. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e se fazer essa pergunta, eu consigo ou eu não consigo fazer? E se eu consigo, eu faço. Se eu não consigo, eu preciso ver o que eu preciso fazer, o que eu preciso treinar, o que eu preciso desenvolver para conseguir fazer, entendeu?
E eu queria deixar também um adendo que eu particularmente não corroboro com a ideia de vídeos como a gente vê assim incessantemente na internet, de praticantes e artistas em topo de prédios, pendurando, fazendo mortais e afins. Porém, eu acho que é importante salientar que isso existe e acontece principalmente pela influência das mídias na vida do praticante de parkour. Porque nós, como artistas, principalmente mais do que esportistas, sempre sonhamos com viver fazendo o que a gente gosta. Então, se eu puder ganhar dinheiro fazendo aquilo, vai ser maravilhoso. E o que tem acontecido é que cada vez mais os praticantes de parkour eles são empurrados a níveis ainda mais altos, tanto por si próprio quanto pelo, vamos dizer assim, pela comunidade mundial de parkour, a tentar coisas mais difíceis, a empurrar mesmo o limite. O foco do parkour é empurrar o limite. Só que o que acontece é que empresas como, por exemplo, a Red Bull patrocinam atletas para poder ficar divulgando esse hype mesmo, essa ideia de o parkour no topo do prédio, parkour pulando de um lugar para o outro. E isso acaba fazendo com que, sim, os praticantes tenham que se sentir mais desafiados e se desafiando cada vez mais, subindo em lugares mais altos, fazendo cada vez movimentações mais complexas em lugares mais arriscados. Isso é uma onda crescente e assim, é perfeitamente explicável dessa forma, entendeu? Então, não, o foco do parkour não é que você um dia tenha a habilidade de subir no prédio e pular de um lugar pro outro. Não, a ideia do parkour é literalmente transpor obstáculos, seja ele um obstáculo físico ou psíquico na sua vida. Para muitos praticantes, eles já transcenderam o nível da prática a um nível tão alto que a única coisa que faz com que eles se sintam desafiados é literalmente praticar em um lugar muito alto ou muito difícil, ou realmente que passe pra gente essa ideia de, meu Deus, esse cara vai cair daí e vai morrer a qualquer momento. É só porque realmente ele tá procurando viver disso e ele acaba ficando rendido pela situação de, se ele não gera um conteúdo melhor do que o outro, ou se ele não faz um negócio num lugar mais alto ou mais difícil do que o outro, provavelmente ele vai perder o patrocínio dele ou algo do tipo. Então, é por isso que esse tipo de conteúdo ainda continua sendo muito praticado entre os praticantes de parkour. Muito legal, muito interessante saber um pouquinho disso aí também. Agora vamos lá. Em relação às competições, tá? O que você acha disso? O que você acha sobre as competições do parkour? As competições no parkour são algo muito novo. Na verdade, se eu for voltar lá atrás, em 2008 teve muita repercussão quando começaram a fazer alguns campeonatos fora do país. Londres, acredito que foi pioneiro nesses campeonatos, e teve literalmente uma ira dos praticantes puristas do mundo contra os campeonatos, porque em algumas entrevistas, David Belly, que é o criador do parkour, ele até cita que não tem competição intrapessoal e tudo mais. Então acaba que assim, ficou meio que o dito pelo não dito, então as competições tiveram um pouco de dificuldade para se iniciar. Porém, hoje, 2020, a gente evoluiu, né? E as competições têm se tornado cada vez mais frequentes e a gente acredita que essas competições sim ajudam muito a desenvolver a comunidade. Existe o medo do praticante de parkour de que as competições se desenvolvam a tal ponto que os praticantes comecem a praticar simplesmente porque querem competir. E acho que isso que ainda freia um pouco as competições de acontecer tanto aqui no país. Porém, lá fora o pessoal já entendeu um pouco o quanto isso ajuda. Então, é o que a gente tem feito. Competições em pequena escala, principalmente entre as academias e lugares que podem proporcionar esse tipo de atividade. E as competições elas têm acontecido com mais frequência no Brasil. E agora a nossa última pergunta, para finalizar, tá?
Dá uma dica aí para essa galerinha que gostou, que tem interesse. O que esse pessoal pode fazer para iniciar? Tá? Uma dica que você daria para o pessoal iniciar na prática do parkour. Então, uma dica para quem está querendo começar seria, primeiro, procure pessoas que fazem parkour. Tá? Tenha próximo de vocês pessoas que fazem parkour. Dessa forma você vai começar a desenvolver a prática e começar a aprender um pouco sobre pesquise, assista vídeos. Porém, eu acho que o ideal, até porque tem crescido muito hoje no Brasil, é você procurar um local especializado para isso, onde tenha pessoas que tenham sido instruídas o suficiente para poder estar passando a prática. Assim vai prevenir vocês de lesões, vai ajudar vocês a se desenvolver mais rápido e melhor, com mais cuidado. Normalmente o lugar vai ter o local vai ser preparado para isso, então os riscos vão ser mais controlados. E eu queria deixar um convite para vocês. A gente está abrindo aqui no Betânia uma academia onde a gente vai ter o espaço para parkour, chama Levitar Escola de Movimento. Vem se divertir com a gente, acho que vocês vão gostar. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, tá? Só tenho a agradecer aí ao Bird, esse cara espetacular, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam um pouquinho mais o parkour e que a gente possa futuramente fazer, certo? Um abraço para todo mundo e até a próxima!